Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje um vídeo também um pouco diferente. Essa semana ainda vamos ter bastante conteúdo aqui para vocês, pretendo falar sobre o jogo do Santos contra o Ituano, um pré-jogo também, o pós-jogo já está garantido, mas eu queria falar sobre um assunto que tem repercutido bastante nas redes sociais nas últimas horas, que é sobre o Ângelo, atacante, menino da Vila, uma das promessas do clube. Bom, nas últimas horas saíram algumas matérias sobre interesse de alguns clubes no Ângelo. O jornalista Mauro César Pereira deu a informação de que o Flamengo estuda fazer uma nova proposta no valor de 10 milhões de euros. Também vi no site da TNT Sports que o Nottingham Forest e o Newcastle estudam proposta na casa dos 20 milhões de libras. E como vocês sabem, já falei em outros vídeos, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos. E no vídeo que eu publiquei sobre o Soteldo, alguns de vocês comentaram sobre o Ângelo, alguns elogiaram, outros criticaram, e eu resolvi unir o útil ao agradável para trazer um conteúdo diferente, conteúdo especial aqui para vocês. E bom, eu acho que é consenso entre todos os santistas, aqueles que gostam do Ângelo, aqueles que não gostam dele, que ele vive uma fase conturbada com a torcida, com o clube. É uma temporada que tem sido marcada mais por polêmicas do que por boas atuações dentro de campo. E eu trouxe números aqui para vocês, daqui a pouco vou colocar uma tela aí para vocês com os números do Ângelo, mas é evidente, todo mundo tem visto que o desempenho dele caiu bastante em comparação ao que ele entregou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que a queda do desempenho dele se deve, sobretudo, ao momento delicado do Santos, o Santos brigando, embora chegue na última rodada do Campeonato Paulista com chance de se classificar para o mata-mata, o campeonato, vamos ser sinceros, foi muito mais marcado pelo medo de um rebaixamento histórico para dois, e o Ângelo certamente foi um dos meninos que mais sentiu, bateu boca com o torcedor, foi xingado, tem recebido muitos ataques nas redes sociais, e ele não soube absorver isso, e enfim, tem sido um dos principais alvos aí da torcida. E também ele tem se envolvido, né, em algumas polêmicas. Ele tem virado pauta muito também por culpa dele, para ser bem sincero, né? E eu separei 2 episódios aqui para falar para vocês, antes de a gente entrar nos números, que mostra como o Ângelo talvez precise, além de uma blindagem do Santos, que eu acho que é fundamental, ele precisa, sem dúvida, de um melhor assessoramento, né? Ele precisa ser cercado de pessoas que nessa hora o blindem, tire ele dos holofotes para que ele não se torne pauta por aquilo que ele faz ou deixa de fazer fora de campo. O primeiro caso aconteceu às vésperas do jogo contra o Corinthians. Para quem não sabe, o Ângelo foi às redes sociais e elogiou o menino Matheus Gonçalves, também da base do Flamengo. Disse que ele jogava muito, que ele era um deboche, elogiou o menino, colega dele, de profissão, de categorias de base. Evidentemente, às vésperas de um jogo importante como contra o Corinthians, ele apagou o post, depois fez uma nova publicação dizendo que feliz é aquele que fica contente com o sucesso dos outros e que fica contente também com o sucesso dos amigos, enfim. Mas ele fez essa postagem e, claro, a torcida caiu matando, ele virou pauta por uma coisa por uma coisa tão pequena, né? E isso virou uma bola de neve porque ele ficou fora do jogo contra o Corinthians por conta de uma lesão. E aí esse tipo de coisa dá margem para que surjam teorias da conspiração dizendo que ele forçou uma lesão, de que essa lesão não existe, de que é um migué para ele não jogar, enfim. E eu nem vou entrar nesse assunto porque eu acho esse tipo de coisa ridículo. Quem diz isso coloca em xeque a apuração de jornalistas sérios, né? Por exemplo, o Lucas Mussetti no UOL deu uma informação de que ele de fato teve uma lesão complicada, de que ele sabia que ele não ia jogar contra o Corinthians, que ele não tinha condição, mas aí os torcedores começam a fazer conspirações, dizendo que o clube inventou uma lesão para que ele ficasse fora do jogo, e isso é balela. Nenhum profissional de saúde compactuaria com esse tipo de cascata para criar cortina de fumaça para torcedor. Mas enfim, o segundo episódio aconteceu na segunda-feira. O Messi foi eleito o melhor do mundo na premiação do FIFA The Best
E o Ângelo, no seu Instagram, vou colocar aqui a imagem para vocês, ele fez uma postagem elogiando o Messi, né? Tem uma foto ali do Messi com a taça, e o Ângelo escreve ali GOAT, que é o Greatest of All Time, que é o melhor de todos os tempos. Essa postagem, mais uma vez, repercutiu muito mal, porque eu tenho certeza, tá, que o Ângelo não fez isso de propósito, mas ele joga no clube do Pelé, o maior, o melhor jogador de todos os tempos, que infelizmente nos deixou recentemente. E esse tipo de postagem, né, você chamar outro jogador, você veste a camisa do Santos, o clube do Pelé, e chamar um outro jogador de o melhor de todos os tempos também não caiu nada bem, e para variar o Ângelo voltou a ser citado, virou pauta nas redes sociais. Então é por isso que eu acho que nesse momento ele precisa estar cercado de pessoas que o queiram bem de verdade, né? Só fazendo uma rápida comparação para não me alongar nesse assunto, o Neymar, por exemplo, tem um staff que o tornou até excessivamente artificial. É um jogador que perdeu a naturalidade, né? Muitas pessoas falam, poxa vida, mas que saudade dos jogadores antes da assessoria de imprensa, não é verdade? E o Neymar virou esse cara, completamente artificial, cercado por um staff que o tornou uma peça de marketing. E, recorrendo também a um exemplo mais recente, veja o caso do Endrick do Palmeiras, por exemplo. É outro jogador que está sendo pressionado por ter sido vendido por uma quantia bilionária. Ele ainda não fez gols com a camisa do Palmeiras, mas vocês já repararam como o Endrick se expõe menos? Vocês já ouviram alguma entrevista do Endrick? Ele diz ali que ele quer conquistar o carinho das pessoas, que ele quer ser amado por todas as torcidas. Ou seja, é um jogador que parece também estar mais bem preparado, apesar de ser, inclusive, mais novo que o Ângelo. Então acho que nesse momento é hora do Ângelo submergir, sair dos holofotes, e o Santos precisa sim blindá-lo, fazer uma programação especial para ele, porque para todos os efeitos, de nada adiantou o Ângelo ter se tornado o primeiro, o segundo jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos. Ele pode ter subido para o profissional com algumas deficiências, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, ele tem uma clara deficiência na finalização. É um jogador que cria jogadas, cria lances, ele é efetivo nos dribles, mas na hora de finalizar ele deixa a desejar. Então o Santos errou sim no planejamento com o Ângelo, expôs o garoto. De nada adianta o troféu "Sou o mais jovem a vestir a camisa do Santos". Eu sei que o Santos tem a cultura, o Santos e outros clubes, de subir os seus melhores jogadores cedo, mas de nada adianta queimar etapas. E agora não adianta dizer, como alguns disseram nos comentários do vídeo do Soteldo, o Ângelo tem que voltar para a base, o Ivonei voltou. Gente, o Ivonei nunca teve a exposição que o Ângelo teve. O Ivonei nunca foi considerado uma das maiores promessas da história da base do Santos, como é o Ângelo. Então, e outra coisa, um jogador com essa vitrine, que teve propostas de clube de fora, com todo respeito, não faz o menor sentido ele voltar agora para jogar o sub-20. Ele tem que ficar no profissional. E aí eu pego o gancho dessa manutenção do Ângelo no profissional para falar dos números, né? Só para a gente entrar na parte final desse vídeo. Eu separei aqui alguns números do Ângelo que mostram, né, que corroboram como ele vive essa má fase e como isso é preocupante. E isso só reforça porque o Santos tem a obrigação de blindá-lo, de fazer um planejamento especial. Não sei se o Ângelo terá condição de jogar o jogo de domingo. Eu estou gravando esse vídeo na manhã, no começo da tarde, na verdade, da quarta-feira. Ainda o Odair está preparando o time para o confronto contra o Ituano. Não sei se ele vai ter condição de jogar, mas eu acho até que não deveria jogar. Embora eu goste do futebol do Ângelo e tenha convicção de que ele agrega, eu acho que ele não deveria jogar. Porque se o Santos eventualmente ficar de fora do mata-mata pelo terceiro ano consecutivo e o Ângelo não fizer uma das suas melhores apresentações, eu tenho certeza de que ele vai ser alvo da torcida. Mas bom, vamos aos números para que o vídeo não fique muito extenso. Eu separei aqui para vocês alguns números que mostram, e vai entrar aqui agora uma tela com outras estatísticas que corroboram essa minha análise. Só para vocês terem noção, uma comparação entre o Brasileirão do ano passado, em que o Ângelo foi o garçom do time, com o Paulistão desse ano. No número de dribles, no vídeo ontem sobre o Soteldo, publicado aqui sobre o Soteldo, eu falei que o Ângelo era o jogador que mais driblava, né, no time do Santos. Então,
Número de dribles do Ângelo por partida no Campeonato Brasileiro do ano passado, 3,2. Número de dribles do Ângelo no Campeonato Paulista, 0,9. Caiu em 2/3 esse número. E a gente tem que levar em consideração que no Campeonato Brasileiro os adversários são muito melhores, né? No Campeonato Paulista o Santos jogou com Água Santa, São Bento, Portuguesa, enquanto no Campeonato Brasileiro é Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, enfim, o nível dos adversários é muito maior. Disputas vencidas, Brasileiro do ano passado, 5,2, Paulistão desse ano, 3. Duelos vencidos no chão, que são ali as ultrapassagens, as bolas divididas com os zagueiros, os dribles, enfim. Campeonato Brasileiro do ano passado, 5,1, Paulistão desse ano, 2,8. Então os números mostram como a queda de rendimento do Ângelo é acentuada. E isso, na minha opinião, se explica pelo fato dele ter sentido, sim, o baque, a cobrança. E só para finalizar, eu entendo, não concordo, mas entendo a cobrança da torcida em cima do garoto. A gente cobra, né? Tem um ditado na vida que diz que a gente cobra aqueles que a gente acha que podem entregar, aqueles que nós temos expectativa que entregue. Mas eu acho que a cobrança está muito excessiva. A torcida do Santos vive se vangloriando de dizer que é o time que ama a base, que a base salva. Mas se a gente for ver, a torcida, na verdade, é um verdadeiro moedor de carnes com os jogadores da base. E eu vou dar um exemplo. O Kaique, zagueiro, foi queimado. Entrou também naquele momento em que o trabalho do Bustos naufragava. O Santos passou o Kaique para frente, não via a hora de se livrar do garoto. Vendeu por uma mixaria, 7 milhões de euros. E o Kaique, veja só, foi vendido para o Almeria. Tem notícia aí, basta dar uma simples busca na internet, interessa ao Barcelona. Né? O Santos se desfez do Kaique. O Rodrigo ficou pouco tempo aqui no Santos. Claro, ele deu um baita retorno, mais de 40 milhões de euros. Mas de que adianta o torcedor ficar dizendo a água da Vila é sagrada, mais um raio, se os jogadores vão fazer sucesso fora daqui? Não seria melhor se eles ficassem aqui, conquistassem títulos, se a torcida de fato os valorizasse? Não seria muito melhor? Eu prefiro que os jogadores do Santos, que a base do Santos, ganhe títulos aqui, para que eu comemore aqui. Eu torço para o Santos, eu não torço para o Almeria, eu não torço para o Barcelona. Não me importa o desempenho do Kaique no Almeria. Eu quero que ele ganhe aqui. Eu quero que ele leve o Santos a ganhar títulos aqui. A mesma coisa o Rodrigo. Pô, parabéns, está voando no Real Madrid, mas, coitado, pouco ficou aqui no Santos, deu retorno financeiro, mas não deu tempo nem de dar retorno dentro de campo. O Ângelo vai ser mais um queimado? Agora a torcida está em polvorosa. Oh, meu Deus do céu, tem que vender urgente para o Flamengo, 10 milhões de euros, pelo amor de Deus, que proposta milionária. Vale lembrar que no começo do ano, também noticiado pelo Lucas Mussetti no UOL, o Nottingham Forest quase contratou o Ângelo por 19 milhões de euros. Se um jogador está na mira de clubes da Europa, na Inglaterra, da melhor liga do mundo, os clubes estão dispostos a pagar 19, 20 milhões de euros, alguém em sã consciência acha que é um bom negócio vender pela metade do preço, por 10, por um rival que vai disputar os mesmos campeonatos que o Santos? Eu não consigo achar isso razoável. Se tem um clube querendo pagar 20, não entra na minha cabeça que a torcida ache que é um bom negócio vender por 10. Mas é claro, se o Ângelo, e só para finalizar, se o Ângelo continuar submetido a essa máquina de moer jogadores, a essa pressão, a torcida xingando, e ele, infelizmente, não sabendo lidar com a situação, se expondo nas redes sociais, virando pauta por aquilo que ele não é pago para fazer. O Ângelo é pago para jogar bola e não para ficar tweetando. Mas ele tem a vida pessoal dele, ele tem todo o direito de publicar o que ele quiser nas redes sociais. Mas ele deveria ter o discernimento, embora seja um jovem, de saber que ele, nessa hora ele deve se resguardar, evitar polêmicas para que ele consiga voltar a desempenhar o bom futebol que a gente sabe que ele tem. Ele vive um momento como todos os jogadores vivem. A má fase acontece, ela é inerente à carreira do jogador. Mas o Ângelo precisa, nesse momento, sair de cena, sair dos holofotes, ser blindado para que ele possa dar retorno dentro de campo, que é o mais importante, para que o Santos ganhe título, avance nas competições e lá na frente, quem sabe, seja vendido. Agora, não entra na minha cabeça que se um clube quer comprá-lo por 20 milhões, a torcida não veja a hora de passá-lo para frente pela metade desse valor.
E para você que assiste os jogos do Santos, você pode não concordar comigo, mas eu deixo aqui uma reflexão. Você já viu o Ângelo jogar, você pode não gostar dele, mas eu tenho certeza que você sabe que ruim com ele, pior sem ele. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo feedback de todos vocês, pelo apoio nos vídeos, pela repercussão. O vídeo do Soteldo também teve uma repercussão incrível. Estou muito feliz, o canal completou um mês de vida aqui agora, no comecinho dessa semana. E eu agradeço a todos pelos comentários, pela sugestão de vídeo. E manda esse vídeo para o seu amigo santista, o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você receba esse conteúdo toda vez que ele for postado e deixa o like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Diga também para os seus amigos que tem um novo canal do Santos surgindo aqui no YouTube. Eu trago um conteúdo especial feito com muito carinho e dedicação para todos vocês. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Agradeço a todos mais uma vez pelo apoio, um abraço e até a próxima!